Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Na Velocidade da Luz. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o vídeo Na Velocidade da Luz do Javier Cercas. É um livro que foi enviado pela TEG Curadoria, a TEG Experiências Literárias, por esse clube Curadoria, que manda sempre uma edição muito caprichada, olha, capa dura, com essa capa belíssima, que retrata um pouco sobre tudo que vai falar na narrativa, porque é um livro que vai trazer toda essa questão do trauma da guerra e mesmo do quanto a realidade ultrapassa a nossa capacidade de apreensão. Às vezes, inclusive, nos aniquila por isso. Então você pode ver que a capa tem todo esse trabalho dessa questão da guerra, um cara que participou da guerra do Vietnã, e a capa traz então essa dualidade em cores aqui, como se fosse uma imagem de memória. Não sei se eu nunca coloco direito, se eu não conseguir focar direitinho, eu deixo aí a imagem para vocês de outra forma, tá? E a velocidade tá com um rastro, como se tivesse o reflexo assim, passando de algo que está passando em grande velocidade mesmo, A gente sabe que a velocidade da luz é imensa, e o homem não consegue se teletransportar, viajar no tempo, porque ele não consegue estar na velocidade da luz, que seria necessário, para poder viajar no tempo. Acho que é isso. Físicos, por favor, me ajudem aí se é isso mesmo. Bom, o que eu tenho para dizer sobre esse livro, queria conversar com vocês. Vocês vão encontrar, obviamente, no próprio canal da TEG Experiências Literárias, resenhas que trata do livro mais pormenores do enredo, esse aspecto. O que eu queria trazer para vocês aqui hoje, eu vou comentar, obviamente, sobre o enredo, mas é mais uma reflexão formal que me impactou muito sobre esse romance. Bom, é um romance que conta a história de alguém que a gente não sabe quem, que é o narrador. Ele narrado em primeira pessoa, esse narrador é uma pessoa que quer ser escritor e tal, e ele vai dar aula na universidade, conhece algumas pessoas, e dentre essas pessoas que ele conhece, uma delas é um cara super estranho, super enigmático, que se torna um grande amigo dele, que é o Rodney Falk. E o Rodney, ele tem alguns problemas, ele às vezes fica sozinho, ele está sempre... ele é sempre meio misterioso, meio enigmático, criticado pelos colegas, e ele então, eles se aproximam, viram amigos, começam a conversar sobre a literatura, sobre escrita, eles querem ser escritor, e esse personagem pede para ele ler o livro dele, o livro que ele estava pretendendo escrever. E o Rodney lê e fala que é uma bosta, que é uma coisa muito ruim, não tem talento para isso, para desistir de ser escritor. Eles começam a conversar, a debater muito sobre literatura, até um dado momento que no final da primeira parte esse personagem, que é o Rodney Falk, some, não antes do amigo perceber que ele tinha algumas coisas esquisitas, que ele é um ex-combatente do Vietnã, etc. Quando ele some, isso causa um certo incômodo no personagem narrador. Ele vai procurar o pai desse amigo dele. O pai fala que não sabia bem para onde ele tinha ido, que não era a primeira vez que ele tinha sumido, mas que conta que ele foi combatente no Vietnã, depois que ele foi para a guerra e nunca mais foi o mesmo, que um irmão dele também tinha sido combatente, que ele perde o irmão, e entrega ainda umas cartas. Então o personagem narrador, com essas cartas, começa a querer contar a história do Rodney. Só que as cartas não são suficientes para ele. As cartas têm uns eventos meio desconexos, assim. Ele não se dá por satisfeito com aquilo para poder contar a história. Como o Rodney sumiu, ele meio que desiste disso. Ele desiste, continua a vida dele, segue o jogo, começa a escrever, publica um romance que fez bastante sucesso. E depois o Rodney reaparece. Quando o Rodney reaparece, os dois começam a conversar e sempre, questão da literatura reaparece, então de um romance que fala sobre a própria literatura, de literatura sobre a literatura, No final,
tem uma série de coisas acontecem, o sucesso leva esse personagem narrador a se tornar uma pessoa bem negligente com as pessoas que ele ama, né? E ele perde, eu vou tentar falar de forma que seja convidativa para vocês lerem, né? Embora eu esteja já dando sim alguns spoilers, mas sem dar tantos, né? Ele perde quase tudo, ele perde tudo em nome do sucesso, de ser um escritor. Então ele consegue realizar o que ele queria, que é ser um escritor, e por realizar isso, né, ser um escritor, a fama tira dele quase tudo que ele tinha, né? Inclusive o próprio amigo dele também morre, ele perde a esposa, os filhos, ele fica arrasado, né? E ele começa a refletir sobre isso. E aí ele, sobre essa ânsia, ele acha que ele nunca vai conseguir escrever esse livro e contar a história do Rodney, né? Ele não consegue mais encontrar ele morreu, né? E ele encontra então a mulher e o filho do Rodney. Ele tenta se aproximar deles de alguma forma, né? Mas ele não tem mais esse acesso a isso. E assim, digamos, né, nesse breve resumo, mais que breve resumo, termina a história. A história tem algumas coisas muito interessantes, porque ele tem o Javier Cercas traz alguns momentos de reflexão em que há repetição, né? Alguns momentos entre a história do personagem narrador e a história do próprio Rodney, há repetição. O Rodney Falk passa por eventos muito chocantes na guerra e ele vive aquilo, e o personagem narrador em determinado momento passa a julgá-lo por aquilo que ele fez, né? Pelas mortes que ele causou quando era um combatente e tal. E depois ele vai pensar sobre a sua própria vida, porque ele também, quando está certo pelo sucesso, né, é negligente e perde a esposa e o filho num grave acidente de carro, enfim. Então a repetição é uma coisa muito forte nesse livro. E além da repetição, no finalzinho tem o curador, que é o João Anzanello Carrascosa. Ele fez uma espécie de pós-fácil, né, que tem aqui no finalzinho, e ele conta como que ele conheceu o Javier Cercas. E ele conhece o Javier Cercas num momento em uma cena que é muito parecida com a cena de quando o Rodney e o personagem narrador estão conversando no hotel, quando eles se reencontram, né, logo depois do sucesso do personagem e escritor narrador. Então, em alguns momentos, a própria história do Javier Cercas vai se fundindo à história do personagem narrador, você não sabe quem é quem. Isso é muito interessante, porque ao longo do romance há uma grande discussão sobre isso, sobre qual que é o narrador, como é a máscara narrativa, o que é a pessoa, né, que escreve, a separação entre pessoas que escrevem, o que está sendo escrito. Então é um livro muito legal, que vai proporcionar reflexões bem interessantes sobre a literatura, sobre o narrador, né, cheio de referências artísticas, né, referências literárias ao Hemingway, né? A questão do Hemingway pode ser muito pensada em relação ao estilo, né? Tem referências implícitas a Proust também, a questão da memória, né? E principalmente referência ao Bob Dylan, né? Esse trechinho que eu da letra do Bob Dylan que eu vou colocar aqui para vocês. É um livro lindo para poder pensar sobre a literatura, né? Sobre a vida, sobre a divisão entre a realidade e a realidade representada, né? A ficção e a história, biografia e literatura, todas essas questões. Então indico aí para vocês o livro Na Velocidade da Luz, A Velocidade da Luz, do Javier Cercas, tá? Excelente livro, um livro muito bom aí, que foi enviado pela Técnica com uma edição muito especial. Deixa para mim, se você leu esse livro, se você tem vontade desse livro, o que te intriga nessas questões que a gente falou, deixa aí para mim nos comentários. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Muito obrigado a todos vocês. Valeu!